Salve galera! Notícias do mercado da bala, notícias do mercado da bala. Minha G2 não atravessou o mar ainda, mas a minha G2 anunciou oficialmente Malbs. A gente já estava esperando, tá? A gente já estava meio que imaginando, mas essa confirmação então da G2 anunciando Malbs é uma confirmação bem legal, é algo muito forte essa contratação do Malbs, né? E algo merecido, óbvio, merecido, muito merecido. É importante que fique claro. O guatemalteco Malbs, então, está na G2 no lugar de Nexa, que foi anunciado a sair. E primeira coisa, né? Eu não faço muitos vídeos só sobre, sobre times gringos. Normalmente eu faço isso junto com alguma coisa brasileira, mas aqui é interessante colocar porque tem um pouco de brasilidade, né, do cenário americano, mas um pouco de brasilidade na questão até para comparar um pouco oportunidades e comparar um pouco o que vai acontecer, tá? Primeira coisa, o que você achou da ida do Malbs? Muito bom, muito bom. É um risco, porém um risco muito fácil de se correr nesse momento. Por que eu tô falando é um risco? A mesma coisa que eu falei pro Skulls, tá? A mesma coisa que eu falei pro Skulls. É um jogador que não, repito, como um jogador ganha experiência no Tier S? Jogando no Tier S, certo? Mas a mesma coisa que eu falei pro Skulls, eu tenho que falar pro Malbs. É um jogador que não tem grande experiência no Tier S, tá? E vai jogar num time que vai disputar jogos Tier S toda hora. Isso significa algo ruim? Não, tá, galera? Eu só tô informando que é um jogador que não tem grande experiência no Tier S, tá? O Nexa, que não tá mais, ele também não tinha. Até ele começar a subir com a Crazy, mudar de time, etc. E começar a ter experiência. Por que que eu acho que esse risco da G2 é um risco que não dá nem pra chamar de risco quando eu comparo com o risco que a Liquid correu chamando Skulls? Por quê? No caso da G2, no caso da Liquid, a Liquid não tinha uma line, né? Então você chama um jogador, você monta uma line em torno de outros jogadores e esse jogador meio que vai ter que se encaixar de algum jeito. Fora que você vai ter um time que vai estar sendo cobrado e etc. O risco para mim da G2 é um pouco menor, porque apesar da G2 ser cobrada até mais do que a Liquid, saem jogadores, a G2 acaba mudando, apesar do Nexa também ter jogado bem os últimos tempos aí, mas é um jogador que não tinha um bom impacto na G2, né? Tem um pouquinho disso aí de por que que a G2 manteve tanto tempo, Nex e Hux e etc. Então, assim, acho que o risco é menor, tá? Bem menor. E vamos ver um jogador, né, do continente americano, igual o guatemalteco Malbs. Tô torcendo muito para que dê certo. Acho que a G2 ainda pode ter essa mudança do Hux, tá? E o que seria, acho que bem válido para essa renovação total G2, mas caso não tenha essa mudança do Hux, caso aconteça algo não tenha essa mudança do Hux, a gente tem um jogador que faz funções difíceis, tá? Faz algumas coisas do time que não eram fáceis e mesmo assim tem um impacto muito alto. É um jogador, como ele mesmo falou, a oportunidade da vida dele. Com certeza é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade de você pular. O Malbs está pulando, não individualmente, não o que ele joga, mas ele está em time pulando uma etapa, né? Ele não passou pelo Tier 1, ele tá chegando no Tier S. E é muito legal isso. Qual foi a etapa que o Monesi teve, né? O Monesi pulou o Tier 2 e o Tier 1 e já foi direto pro Tier S. Claro que eu não tô comparando o Malbs com o Monesi, eu só tô dando um exemplo de que você não precisa seguir toda a escada, né? Mas o Malbs, ele já teve muito mais experiência em times ali Tier 2 e ultimamente tem se destacado bastante. Boa sorte para o Malbs, boa sorte para a G2. Vai ser muito legal, vai ser muito legal.
todo mundo falava que eu odiava o Malbus quando eu falava, né, do M80, né? E eu sempre falava que eu adorava o Malbus, eu só falava que M80 não era um time Tier 1. E agora o Malbus tá num time Tier S, num time que eu gosto muito. Vou torcer muito mais ainda pelo Malbus e pela G2. Tamo junto, tá? Tamo junto, Malbus. Boa sorte. Mercado da bala continua, galera. Bora!